Olá pessoal, bom dia! Nesse dia lindo, hoje vamos ter mais uma live para o Congresso Viva Zen, que será no dia 15/8 na cidade de Campinas. Hoje a minha entrevistada será a Tati Araújo. O Instagram dela é @tatiaraújo.terapeuta. A Tati Araújo, ela é terapeuta integrativa, ela trabalha com yoga, terapia ayurveda e ela é mestre em reiki. Há 10 anos ela começou a atender na cidade de Olambra e há 7 anos ela está em Arthur Nogueira. Oi Tati, vou chamar a Tati para nós batermos um papinho aqui. Olá, bom dia! Namastê, bom dia. Namastê, Tati, tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo também. Eu estava falando com o pessoal sobre você, que você usa a yoga, terapia Ayurveda e é mestre em Reiki. Nos conte mais um pouquinho sobre você, Tati. Ai, gente. Eu fiz uma live com a Jailma, né? E eu contei um pouquinho. E é um prazer você ter me convidado para participar desse negócio. Prazer é todo meu, querido. Tudo aconteceu assim, essa minha entrada para esse universo holístico, integrativo e até mesmo espiritual aconteceu quando eu antes de tanto trabalhar. Eu acho que eu não sei se acontece com a maioria das pessoas, mas parece que a gente dá acorda para a vida. Então, eu trabalhava com turismo, eu sou formada em turismo também. Então, algumas equipes de estagiário na cidade de Olambra. E eu trabalhava mesmo, assim, mão na massa. O estagiário faltava, eu, eu não tinha férias, eu não conseguia tirar férias, sabe? E era pauleiro. Mas acho que é uma coisa minha, de uma responsabilidade que eu tenho, assim. Então, oi, tá tudo bem, depois eu resolvo isso. O problema é eu ir lá e vira rotina, né? Vira rotineiro. Eu não acreditava em nada disso na yoga, eu já tive a oportunidade, eu era bem novinha, comecei, não quis. Então, assim, eu não, na época eu não tinha coisa. Então eu precisei adoecer o meu corpo. Porque o aviso veio no emocional, veio no mental e no espiritual também. Mas eu não. Aí pararam o meu físico. Foi quando eu tava indo fazer uma é que parece que deu um start, assim, acorda, garota. Então, eu queria muito estudar medicina chinesa, porque eu preciso mudar tudo isso. Eu batia, assim, falava assim, não, eu quero estudar para me cuidar da minha família. Ai, desculpa. Mas o universo, ele tem essa energia tão auspiciosa para tentar nos alinhar no nosso karma, no nosso propósito, que eu comecei a procurar quando eu cheguei em casa sobre medicina chinesa e o Google não me dava nada, não entregava nada. Acredita nisso? Nossa, Não entregava nada. Aparecia o quê? Medicina Ayurveda. Só que eu não sabia falar lá. Eu sempre brinco, né? Como uma boca de dente em Ares, aquele estresse, ele sobe muito rápido. Eu lembro até hoje que eu peguei meu... e joguei assim, não quero isso. Aí eu fui lá, no hospital, quando eu assisti o meu primeiro vídeo, me apaixonei. Sabe amor à primeira vista? sei. Olga veio o reiki e estou aqui há uns 10 anos nessas. E quando a gente encontra o nosso propósito, não é, Tati? Parece que tudo começa a fazer sentido e tudo fica muito mais leve. Eu também passei pela mesma coisa que você passou.
E fui pelos caminhos convencionais, né? Fiz odontologia, sou dentista, mas chegou uma certa hora que o corpo foi me dando sinais, eu não entendi. Daí, depois de um pé quebrado, também, olha as coincidências, eu comecei a estudar as terapias integrativas. E hoje eu falo que eu estou em transição de carreira, mas assim, é porque a gente tem que começar de uma certa forma atendendo as terapias, e às vezes você não pode abrir mão do seu trabalho convencional, não é? Mas futuramente eu pretendo ficar só com as terapias também, porque eu amo de paixão, gosto muito. Ô Tati, eu achei legal que quando a gente conversou, né, muito interessante, que eu vi que você é bem preocupada com a parte da ciência. E eu também, como eu já fiz os cursos de pós-graduação, e a odontologia, ela exige bastante ciência também. Não só, não é a parte da biologia, mas também a ciência, os achados, os casos clínicos e os papers, né? Então, eu gostaria de que você me explicasse a relação para você entre ciência e espiritualidade. Olha, eu sofri demais com a minha parte espiritual. Então, é que não adianta você chegar em mim bonitas, místicas ou aquela coisa religiosa. Eu sempre gosto de trás, assim, não é porque você falou X que eu vou acreditar em X, né? Quando é novinha, a minha base é católica. É a religião, olha só. Nunca consegui ser expulsa, mesmo sendo muito novinha do curso. Eu não lembro se era antes de fazer crisma, eu não lembro porque foi demais. Então, assim, não é que eu questionava batendo, eu questionava porque eu queria saber de conhecimento desde novinha. Então, larguei pra lá, não sou nada nem nada, mas assim, na base católica. E passou um tempo da minha vida que eu não acreditava, não tinha como. Porque eu tava cada coisa na minha vida e ninguém podia me ajudar. Resposta. Eu lembro um dia, nós somos de São Paulo. E morando aqui no interior, aqui no sul, eu olhei para o céu. Ah, e comecei assim, Deus, se você existe, por que não me tira daqui? Você sabe que eu não pertenço aqui. Assim, era uma necessidade de. Eu lembro na época que eu falei assim, eu não gosto das pessoas, eu não gosto desse lugar. Por quê? Porque eu não tinha uma pessoa nova, tudo que acontecia com a parte atual, eu não tinha nem conhecido Você sentia muito diferente também das outras pessoas, provavelmente. muito, era muito assim, era absurdamente. E eu sempre gostei de ler livros que eu não sabia que eram livros espíritas. Então, eu tinha duas tias que são espíritas, mas eu li os livros eu nunca imaginei. Hoje, adulta e que já faço estudo e trabalho também, faz, aí eu começo a me conectar. Então, o espiritismo, para mim, ele encaixou nessa vida pós-yoga, Ayurveda, cirurgia. Por quê? Foi através de duas alunas no catecismo e falei, Tati, você tá padecendo. Porque na aula de yoga acontecia coisas e que quando eu voltava, mas de onde eu tirei isso? Por que que isso aconteceu? Né? A Jailma está de prova porque uma das nossas aulas de yoga que eu dava em Mogi Guaçu, aconteceu através de uma meditação até um recado. E eu brigando internamente que eu não ia passar, porque não sei o quê. E a minha boca falou sem eu ter controle, né? Percebi, eu não posso mais trabalhar com isso. Não tenho que dar aula de yoga, não tenho mais que trabalhar com as terapias. Eu não, sabe, eu não muito perdida, muito confusa. Até que começaram a chegar em mim falando que que eu curava. E eu não curo ninguém. Porque se eu curasse, eu seria curada dessa.
Não, entendeu? É que na verdade nós somos instrumentos, não é? Mas quando a gente está nesse processo de desenvolvimento da mediunidade, aconteceu isso comigo também, as pessoas não entendem, elas não sabem o que está acontecendo com a gente, elas não conseguem falar assim, ah, procura tal pessoa, procura tal lugar que pode te ajudar. Isso é a mediunidade que está aflorando. Eu também tive muito isso, tanto que a minha mãe, quando eu era pequena, ela me levava de benzedor em benzedor, porque ela não sabia o que fazer comigo, porque eu tive uma mediunidade muito florada também. E na verdade, quando você estava passando por esse processo, era uma. Quando eles começaram a passar essas intuições, era um sinal para você continuar, na verdade, mas a gente não entende naquele momento. Você está cheia de razão. Não, não, porque quando eu era mesmo, adolescente, eu tinha visões, né? E não tinha nada com isso. Inclusive, meu irmão, 3, 4 acidentes e eu fiquei sabendo antes. O, Me culpei assim eternamente, porque eu podia ter, na minha consciência, tá? Consciência de um. Sim, naquele momento. E eu não com preguiça de ele para mandar ele vir embora. E quem ia acreditar em mim? Eu Isso passa. lembro que na época eles mandaram eu dormir, que eu tinha sonhado da minha cabeça. Não deu alguns minutos, o telefone toca. Imagina a sua mãe. Não, eu comecei a gritar, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E meu pai mandando eu dormir. Aí que o seu irmão realmente sofreu um acidente e tal. E eu fiquei. Mas assim, são coisas que aconteciam comigo lá atrás que começou a me perturbar muito. Porque ninguém à minha volta acreditava, né? Até que minha mãe uma vez chegou e queria me internar, achando que coisas, entendeu? Mas você sabe que eu sempre falo, por isso que os hospitais psiquiátricos são espíritas. Não sei se você já reparou. A maioria dos hospitais são espíritas, porque tem muito a ver, sim. A gente começa a ver cada caso e cada caso tem a parte espiritual também. E eu falo que a espiritualidade deve ser sempre levada em consideração. A espiritualidade, as emoções, porque nós somos um conjunto de tudo, não é, Tati? É mente, corpo, emoção, espiritualidade, não é? Pessoal, o pessoal tá entrando aqui, só um minutinho, tá? Acho que eu vou dar um recado. A Dirce entrou. Oi, Dirce, tudo bem? E nós vamos sortear ao final dessa live um ingresso para o Congresso Viva Zen. O que vocês precisam fazer? Ir lá no post da live, ou no meu Instagram, ou no da Tati, e marcar 3 amigos. Depois vocês voltam aqui para a live e escrevem assim aqui no chat. Eu já marquei. Aí eu vou colocar o nominho de vocês aqui para concorrer no final da live a um ingresso para o Congresso Viva Zen, que será no dia 15/8 em Campinas. Então, pessoal, vão marcando para que vocês concorram e será um dia muito interessante com vários palestrantes, vivências, coffee break. Nós teremos exposição de livros, a Tati vai estar lá, eu também vou estar lá e vai ser muito bom. Ô Tati, e como a gente pode compreender esses sinais que você hoje tem consciência que você teve? Como a gente pode compreender os sinais que a alma nos dá no dia a dia? Olha, eu ainda estou engatinhando 3 anos, eu entrei para os estudos, então eu tenho muito ainda para aprender, mas assim, nunca duvidar da nossa intuição. Eu duvidava muito, 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 porque são crenças limitantes que são colocadas na gente, e principalmente essas crenças religiosas. Então, assim, era preconceito mesmo, era tudo que você imaginar como que eu, quem eu penso que sou, né? Para ter a intuição, olhar para você e ver através dos olhos, sentir o teu campo energético, é, através, igual, eu tô tossindo. E assim, eu saí de uma gripe forte e graças a todo esse conhecimento que eu tenho, eu não fiquei de cama em nenhum momento. Mas a minha tosse não tá passando, mas eu já sei por quê, né? Olha, live, fiz live com a Jailma, eu preciso fazer uns vídeos. Então, eu sei que isso é limitante para mim. E eu tô aqui para trabalhar isso.
Então, É sempre uma briga interna, você precisa falar, não é? Mas às vezes o nosso corpo mesmo, ele luta contra isso e a gente precisa insistir porque a gente sempre tem que sair da zona de conforto. Então eu acho que a nossa intuição realmente é muito importante mesmo, você disse tudo, porque o nosso corpo, ele nos mostra o caminho. Às vezes a gente não está consciente, na verdade, tá? claro, para mim, fala para você é fácil a meditação. Mas quando eu falo em meditação, não significa meditar como nós, da parte mental. Meditar é você parar. Só para e se observa. Eu estava pensando, inclusive, na yoga de sexta, que meditar não é relaxar. Tá? Eu tenho alunos que deitam no mat e querem. Não, meditação é você estar em postura, é você estar presente, você estar alinhado e agora. Ou seja, vem os pensamentos, não é para aprender, deixa aí. Então, se a gente fizer esse momento de parada, de meditação, não importa, às vezes é só sentar e observar a natureza e deixar e ouvir o vento, ou fechar os olhos um pouquinho. Isso. Parece que você começa a se conectar com algo no dia a dia não tem como. Pela correria, porque é muita gente. Ah, igual ontem, o exemplo de ontem. Todo domingo de trabalho, não sei. Então, eu voltei correndo, tive que preparar, porque eu tinha um evento à tarde internacional do yoga, a entrada do inverno. E à tarde, 3 horas, eu tinha também uma palestra espírita. Então, assim, o que eu fiz? Eu olhando, eu falei assim, tudo vai se encaixar da melhor forma. E tudo se encaixou. Porque eu parei para respirar. Porque eu tô assim, sou muito agitada, muito acelerada. Então, assim, quem não me conhece, fosse o yoga e o Ayurveda, eu nem sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Não. É uma coisa de cada vez, não é, Tati? Quando a gente coloca isso no processo, um dia de cada vez, um compromisso de cada vez. A hora que eu terminei esse, agora eu vou pensar no próximo. Claro que a gente tem que ter um planejamento para não ficar duas coisas no mesmo dia ou na mesma hora, tem que ter uma agenda. Mas a gente tem que ter a consciência que é um após o outro, não todos juntos, não é verdade? E é nessa pausa, respirar, você consegue entender o que está acontecendo à tua volta. Entender quando alguém em mim fala assim, você me ajudou a curar. E conseguir explicar para ele. Eu não sou alguém que cura, eu só sou um canal, só sou uma. E ele tem a parte dele, né? E assim, eu comecei a estudar a fundo da história de Jesus, desde a época que eu era adventista, ele veio falar para mim que eu tinha ele numa sessão de Reiki. Olha, Então, assim, não é para explicar para ele, entendeu? Então, assim, eu precisei buscar ajuda mesmo, espiritual, numa religião que eu nem chamo de religião, porque ali eu me sinto tão em casa, eles me deixam tão seguir a minha vida, e não tem como a parte espiritual tirar da minha vida, porque muito lindo. ela que faz a conexão com o todo, com tudo. Sim, Você quer parar, respira a natureza, se observa e não traz o julgamento e o peso, só deixa. Acho que sim. Você tem alguma técnica, Tati, que você ensina? Tipo, tem aquela 5-4-3, 5-4-2. Você tem alguma técnica ou você acha que a respiração tem que ser feita livremente? para algumas pessoas, quando eu passo principalmente a técnica do ar, né, que é inspira 7 vezes, segura e solta, as pessoas no início elas têm que controlar e se perdem. Então, quando é iniciante, eu só peço para respirando pelas narinas e o ar e respirando normalmente. E com isso ela vai criando dentro dela uma paz, uma serenidade. E aí depois eu passo por, que aí depende também, como eu trabalho com Ayurveda, depende do seu doce, do biotipo.
Às vezes você pode ser um pita, estressado, nervoso, sangue. Então, tem uma técnica de respiração que eu não posso passar para você, porque eu vou potencializar isso em você, potencializar o fogo em você. Eu tenho que pacificar. Então, além disso, eu preciso saber quem você é e está no hoje. Aí eu passo uma, entendeu? Mas de início é isso, eu só respiro, mas prestando atenção. Respiração consciente. Ah, perfeito. Pessoal, vocês que estão entrando, nós vamos sortear ao final da live um ingresso para o Congresso Viva Zen. Vocês vão no post da live, do meu Instagram ou no da Tati, marquem 3 amigos naquele balãozinho, arroba tal, arroba tal, arroba tal. Depois voltem aqui para a live e falam, já marquei. Vamos que hoje a chance de ganhar é grande, né, Tati? Quem estiver na live, vamos, que será um dia maravilhoso, repleto de vivências, vários terapeutas com várias visões. Nós estamos hoje com a Tati Araújo, que ela trabalha com yoga e medicina ayurveda e o reiki, e ela é mestre em reiki, não é? O reiki é a base de tudo, não é, Tati? Foi o primeiro que você fez também? Não, foi Não! Ayurveda. O Ayurveda, ele me catou de um jeito. É o que eu não tinha vista, mas ao longo da vida. Depois você para pensar, sabe? A vida tá mostrando você nunca deu bola. E o yoga que veio antes, que eu fugi dele também, né? E hoje, assim, às vezes eu falo pra galera em pensar, parar. Eu não sei que hoje trabalhando com isso, né? Então, e eu fico muito feliz, né, com todo esse alinhamento que, né, o universo me. O Danilo entrou. Danilo, vai lá no post da Tati, da live, ou no meu. Marque 3 amigos para você concorrer ao ingresso para o Congresso Viva Zen, que será no dia 15/8. Ô, Tati, vamos conversar agora um pouquinho sobre o despertar da consciência, não é? Porque é um assunto que todo mundo hoje em dia conversa bastante, e acho que nós estamos numa fase de transição planetária em que estamos vivendo isso naturalmente, normalmente. Eu falo que, Luiz, quando começa a transição planetária? Não, nós já estamos vivendo nela. E é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Então, me fala um pouquinho, o que é para você o despertar da consciência e a descoberta do propósito de vida? Olha, o despertar da consciência, a gente tem um indivíduo e nesse coletivo. No coletivo, eu vou dar o exemplo aqui do. Foi o que eu falei para a turma, gente. Esse lugar que agora acha é o despertar. Então aqui vem várias pessoas de muitas religiões que até a gente não imaginaria. Eles entram aqui. E quando eles passam pelo chão, eles param de julgar. Eles se sentem à vontade aqui. Eu tenho uma ex-pastora com a gente, eu tenho adventista, eu tenho. É que eu esqueço o nome de algumas religiões, assim, que são bem diferentes. São todas aqui. E todos nós estamos à procura desse despertar da consciência, que vai muito além do que a gente tem aqui nos nossos olhos físicos, né? Você poder despertar para algo maior. Que existe um. Eu vou falar Deus, que é a palavra em quase todo mundo. Ou criador, ou uma energia. Existe algo regendo a gente. Não é o seu Deus, não é o meu Deus, não é o Deus de fulano, ou os deuses, entendeu? Todos nós estamos nesse despertar e, ao mesmo tempo, a gente vai para uma única direção. E o despertar, ele nunca é o eu individual, mas é o eu sou, o eu, nossa essência. E com isso a gente vai para o coletivo. E se eu puder ajudar quantas mais pessoas, nem que for esse um de areia, eu já fico muito feliz. Ajudar. O propósito não é o que nós vamos fazer por nós, mas o que nós vamos fazer pelo próximo, não é, Tati? Exato. E aqui, assim, ontem, né, no nosso evento,
fizemos um jantar ayurvédico, Ai, que delícia! pro inverno. E assim, eu me emocionei muito, porque sabe uma coisa que chega assim, nossa, é totalmente diferente. E eu vou seguindo, porque hoje eu acredito que eu sou regida por essa energia maravilhosa e meu mentor, o meu anjo da guarda, seja como estão aqui comigo. E eu tô aprendendo, né? E assim, porque eu falei assim, vocês estão aqui? Eu chamei, convidei? Não. Muitas pessoas quiseram estar aqui hoje, não conseguiram. Por quê? Porque nesse momento, nessa hora, são vocês. Isso mesmo. E pessoal, entrem lá. Eu coloquei aqui no chat como que faz. Todos que estão aqui, por favor, marquem 3 amigos lá no post da live, de divulgação da live, minha e da Tati. Vocês vão colocar 3 amigos nos comentários. Ah, obrigada, Josi. Feliz aniversário. Gente, hoje é meu aniversário. Olha que dia lindo. Gratidão, gratidão, gratidão pelos parabéns. E vocês vão marcar 3 amigos lá no post da live e depois vão voltar aqui na live e dizer: eu já marquei. Só isso. Aí já estarão concorrendo a um ingresso para o Congresso Viva Zen, certo? Que será no dia 15/8 em Campinas. São 10 palestrantes, a Tati estará lá, eu estarei lá. Quando você ganhar o ingresso, você também vai ganhar vários brindes. O que você disponibilizou, Tati, de brinde? Um e-book falando de Nacharya, rotina do Ayurveda. Também um diagnóstico ayurvédico pelo seu dosha, o dosha atual precisa ser pacificado. Nossa, é fascinante, não é? Ah, obrigado, Danilo. É fascinante esse mundo da Ayurveda. Eu acho que estou ficando também bem interessada. E nos fale um pouquinho mais, além da Ayurveda e da Yoga, Tati, quais as ferramentas que você acha que são necessárias para a nossa evolução pessoal e espiritual? Quais nós podemos utilizar? Olha, quando eu tô uma avaliação, um diagnóstico ayurvédico de uma pessoa, por incrível que eu pergunto como é, e muito se a idade, e eu coloco isso como para tratamento. E tá o nosso corpo, seja yoga, na academia, corrida, aquilo que você gosta. A meditação pode chamar de colocar outro nome, separar. Então, é muito importante na nossa vida. Não é se observar só, porque a gente fala muito, tem que ter o autoconhecimento, é válido, mas a gente observar o que está a nós, isso pode tanto nos adoecer como nos curar. E observar o que eu tenho, quem vive comigo na minha casa, como são as pessoas que eu atendo, no meu caso, que sou terapeuta. Agora, né, entre a faculdade, pessoas que estão comigo, onde eu moro, meus vizinhos, observar a natureza à minha volta, o clima, então observar mesmo a vida. Então, essa é muito importante que eu passo para as pessoas. Alimentação, os pilares também. Eu acho que é fundamental, porque aí depois eu preciso de um diagnóstico para certinho, mas essas são as bases, né? Muito legal, Tati, e fazer as fases com o passado, não é? Porque, na verdade, tudo que nós vivemos, a nossa vida toda, eu acredito que foi uma preparação para nós chegarmos onde estamos hoje. E também faz parte da missão que vamos desempenhar. Então, eu acho que a gente sempre deve fazer as pazes com o passado, perdoar. Todos erramos, não existe uma pessoa, um ser humano que não tenha errado, pelo menos uma vez na vida. E nós devemos aprender com o que passamos e nos tornarmos pessoas melhores sempre, não é? Sempre com amor ao próximo,
fazendo bem quando puder, não é? E tentar ajudar da melhor maneira possível, porque é uma via de mão dupla. Quando você faz o bem, você recebe o bem também, não é? E isso que você tá falando é muito importante. Por quê? Porque eu a oração do perdão. No Ho'oponopono também, que eu tô com um grupo então a gente está trabalhando isso 21 dias. E o perdão ele é muito importante, porque não é só perdoar o nosso passado, pessoas, ou pedir perdão, mesmo por consequências e escolhas que fizemos que a gente olha assim, por que isso? E começa toda. E aí vem o desequilíbrio mental, físico, emocional, então nem se fala, e o espiritual. Então, essa parte de passado também é muito importante. E o perdão, honrar a nossa ancestralidade é muito importante. Sabe, às vezes, quando você fica brava, assim, com a tua mãe, de repente eu fecho os olhos, respiro e peço perdão e faço honrar. Afinal, eu estou aqui por conta deles. E estão todos aqui, né? Com certeza. E o que eles nos passaram foi o que eles tinham naquele momento, não é? O que eles aprenderam, o que eles tinham naquele momento. E nós também, o que nós estamos fazendo nessa vida, é o que nós temos nesse momento. Nós vamos evoluir ainda mais, mas é o que nós temos. Então a gente tem que perdoá-los, de certa forma, e honrá-los acima de tudo, porque quem somos nós só para perdoar, né? Nós temos que honrá-los para que a nossa vida seja mais leve. Como você disse, quando a gente tira aquele aperto do peito, aquela raiva, aquela mágoa, aí a sua vida começa a deslanchar de uma forma assim, extraordinária. Quando você trabalha o amor, trabalha o perdão, trabalha a leveza, nossa, você acorda diferente, não é verdade? E o reiki traz isso, né? A energia do amor. Então, quando eu vou dar aula, né? Os cursos de reiki, ou quando eu vou aplicar reiki em alguém, eu sempre falo da importância do amor, da energia do amor. Então, a gente também saber trazer esse conceito. Eu, bom, no Ayurveda, a gente tem a parte devocional, né? Que a gente chama de Bhakti, tem outras filosofias. Então, olha, você pega com muito amor, assim. Então, você acorda, você agradece, entrega o meu dia, o meu trabalho, as pessoas que eu vou encontrar, entrega alimentos, tudo com amor para esse Deus, né, que você acredita. E aí tudo começa a deslanchar. Eu mantro, assim, meus mantras, assim, toda uma dedicação ali. Mas você não precisa ter exatamente essa prática. Acordou, agradeceu, faz de conta. Ô, Tati, nos ensine um mantra bem simples que a gente pode fazer assim de manhã ao acordar. Ah, tá. No final eu coloco. Legal. O pessoal, olha, entrou mais gente aqui. Eu vou só mandar o último recado, porque nós já estamos quase terminando. E gostaria que vocês seguissem a Tati, é Tati Araújo.terapeuta. O meu é DRA Glaciane Fernandes no Instagram. Vocês têm que ir lá no post da live, marcar 3 amigos, arroba e arroba, arroba fulano, arroba fulano. Daí vocês voltam aqui e falam, já marquei. E vocês vão concorrer a um ingresso para o Congresso Viva Zen, que será no dia 15/8, no Hotel Euro Suites, em Campinas. Até agora o Danilo marcou. Danilo, se ninguém mais marcar, vai ser o vencedor, pessoal. Vamos lá, vamos marcar. Vamos marcar e voltar aqui. Já marquei, não é, Tati? Sim, com toda certeza, né? Sim, ó, pessoal, é a última chance, hein? É a última chance. Se vocês não forem lá, o Danilo vai ganhar. E Tati, eu vi que achei bem interessante que você fala que a sua missão é unir espiritualidade, terapias holísticas e a ciência. Nos conte um pouquinho mais sobre isso. O texto foi naquela questão que eu não aceito qualquer pessoa vir e falar assim, olha, é X, você tem que aceitar, é X não. Então, assim, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar. E de 2024 para cá, eu passei muito tempo
é no hospital, é na UTI uma pessoa, aí teve todo um processo de uma vida, aí veio as minhas questões. Um universo muito lindo da medicina convencional, né? Porque até então a minha medicina é integrativa. E começou a despertar em mim fazer essa união, porque na Índia tem. Então, se você passa com um médico convencional, ele indica um médico ayurvédico um tratamento, porque chegou ali ele avançar e vice-versa, né? Então tem essa integração lá que eu acho muito muito bonita. E sempre foi isso na minha cabeça desde então. Quando eu tive essa experiência de ficar um bom tempo no hospital, na UTI, e depois veio o meu processo também, um ano só, porque a UTI você sabe como funciona, né? Tipo, Sim, sim. eu vendo carne, então eu passando, vendo, sentindo muita coisa ali. E o trabalho da psicóloga foi a coisa mais. Eu vim para fazer medicina, não sei porque eu enrolei tanto na vida, fiz algumas faculdades e medicina. E aquele amor gigantesco que eu vejo o hospital não como coisa ruim, como todo mundo fala. Aquele lugar mais bonito que existe. Assim, salva vidas e muitas vidas. Sim. Ah, eu tenho uma amiga que eu sempre falava que eu também queria fazer medicina, Tati. São as coincidências, né? Eu falo que Deus une pessoas e propósitos, na verdade. E eu também falava, daí eu falava assim, nossa, amiga, tá vendo? Eu falava sempre que eu ia fazer medicina, eu não fiz tanta coisa, estudei tanto, que eu deveria ter feito medicina, não fosse em Glaciane. Você tem que perceber, por isso que eu tô te falando, contando essa história, que você vai ser médica de almas. Então, Tati, eu falo a mesma coisa para você, querida. Você já é uma médica de almas, não é? Então, essa era a nossa missão. Então, isso que a gente passou até hoje, eu acho que foi um caminho apenas para a gente chegar onde a gente está hoje. Graças a Deus que nós descobrimos o nosso propósito e a gente torce para que todos que estão aqui nessa live ou que vão assistir depois que também descubram o seu propósito, porque é uma forma muito mais leve de se viver. E, e aí, para hoje na psicologia, que é a ciência, né? O ano passado eu fiz um estudo, um curso com médicos convencionais, mas unindo a atividade e terapêuticas. Em Campinas, num centro espírita, o nosso lar, e aquilo eu me apaixonei cada vez mais. E aí o universo, o nosso Criador, simplesmente falou assim, tá aqui, agora vai. Então agora eu curso psicologia e unindo. Qual é a tradução do estudo da alma, né? Então, Isso. E com certeza o seu TCC vai estar aliado à espiritualidade, tenho certeza. vai. Ô, Tati, eles estão brigando aqui, por isso que eu dei risada aquela hora. O Danilo com a sua mãe estão brigando por causa do Covid. O Danilo falou, a sua mãe conseguiu marcar. Então, gente, vamos lá. É o Danilo e a Dirce, ó. Eu vou ficar entre eles, eu vou sortear o outro, hein? Vamos lá. É a última chance. Vamos que vamos. Ô, Tati, então nos deixa uma mensagem assim, bem linda para a gente terminar essa live tão gostosa, com uma energia tão boa e positiva que eu amei, para todas as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. A mensagem que eu posso dar para todos é o que eu estou aprendendo. Nunca duvide de você, a intuição, mas sempre traga o amor e por mais difícil que esteja a vida, olha, a minha vida, eu gosto, um dia eu vou conseguir contar, ter tempo, ou numa live dessas, acho que o amor e a fé é o que move, seja qual for a tua vida hoje, nesse momento. O amor e a fé, ela faz a gente seguir.
por mais seres humanos como você nesse mundo, porque você é uma pessoa muito tranquila, que nos passa uma energia muito boa e agradável, e preocupada com a ciência, porque a ciência tem que estar sempre aliada à espiritualidade, principalmente no mundo de hoje, que nós temos que comprovar muitas coisas, não é? E a gente sabe que as nossas terapias funcionam, mas muitas vezes nós temos que ter os estudos e os papéis e os papers para que as pessoas possam ler cada vez mais e acreditar também como a gente acredita, não é? Não é só intuitivamente, não é só através de um depoimento, mais quântico mesmo, medido, né? Porque os trabalhos na ciência têm que ser medidos. Né? Ah, Tati, eles estão brincando. O Danilo fala que ele foi o primeiro. A sua mãe conseguiu pegar. Eu tô dando muita risada. Ai, gente, muito bom. Então eu vou sortear, hein? Pensamento positivo aí, Danilo disse. Eu vou sortear, tá bom? Gente, mais alguém marcou? Eu não vi aqui no chat. Se mais alguém marcou, por favor, me avise. Marcou os 3 amigos lá e depois colocou aqui, já marquei. Eu acho que não, acho que são os 2 mesmo. Então, vamos lá para os 2. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Sorte, a Dirce falando, sorte, sorte. E a Dirce ganhou! O Danilo assiste a próxima live, né, Tati? A Dirce ganhou, viu, Dirce? Depois ela é mãe da Tati, não vale. Vale sim, né, Tati? Ela presença ilustre no nosso congresso. Aliás, todas as pessoas que estarão lá serão pessoas muito bem-vindas, muito ilustres e que nós vamos dar o maior carinho e o melhor de nós na palestra, não é? E disse, depois a Tati coloca você no grupo, tá bom, Tati? Você coloca lá no grupo dos participantes, por favor? Gente, nossa, imagina um dia que em agosto eu vou conhecer vocês pessoalmente. Ai, que delícia! Vai ser muito bom, uma troca de energia muito boa. Eu conheço a Rô, conheço a Jair, mas eu acho que a maioria eu não conheço. Eu vou Eu também não conheço, eu conheço só algumas pessoas e eu estou muito feliz e me sinto muito honrada com o convite por estar entre vocês, porque a ambiência é tudo mesmo. Você estar entre pessoas que te acolhem e que entendem o que você passou. Por exemplo, nossa história é muito parecida, não é? Então você passou pelas mesmas coisas que eu passei. E de certa forma, hoje a gente consegue ajudar outras pessoas, e isso é muito bonito. E com certeza a espiritualidade estará presente, estará conosco, nos orientando, nos protegendo, para que tudo saia da melhor maneira possível. E assim será, né? Amém. Assim seja. O Danilo nos conforma. Danilo, vai ter live, vão ter várias, não é, Tati? Mas eu acho que o Danilo. Depois você participa. Você manda para ele depois as próximas lives e toda live vai ter um sorteio. Daí ele participa também. Ele está exigindo recontagem do voto. Tati, gratidão. Passei umas horas agradáveis aqui com você, uns minutos, e sim, fez muito bem para mim. Nesse dia tão importante, que é o meu novo ciclo, né? Que se inicia o meu novo ciclo. E eu desejo que você tenha muita prosperidade em todos os sentidos da sua vida. E até o congresso, eu quero conhecê-lo. Né, o congresso vai ser incrível. Ele já está sendo incrível desde já, né? Desejo em dobro para você. Aproveite esse dia maravilhoso. E não é apenas só um ciclo, né, como as pessoas pensam, mas é uma renovação de uma vida, mais um ano. E que Deus te dê muito mais do que você já tem hoje, mais de energia, de brilho, de prosperidade, tudo que você precisa. Que assim seja, lindeza. Um grande beijo. Fique com Deus e até mais. Beijos.